E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje eu vou mostrar para você como criar e configurar o seu arquivo aqui no Photoshop. Então, para começar bem rápido, eu vou te mostrar primeiro como criar um arquivo para a internet e depois eu vou criar um arquivo para impressões. E aí você vai aprender essas duas formas. Depois eu vou te ensinar a configurar esse arquivo. Então, para começar, você vai clicar aqui em Novo Arquivo e vai aparecer essa caixa para vocês. O que acontece? Aqui nessa caixa você vai ter os formatos recentes que você fez, os salvos, caso você tenha salvo alguma coisa, foto, impressão, arte e ilustração, web, dispositivos móveis e filme e vídeo. Mas esses aqui são predefinições do Photoshop. O que eu vou te ensinar aqui é configurar o seu próprio arquivo. Então vamos lá. Nessa caixinha aqui, você vai poder configurar. Aqui em detalhes da predefinição, você vai colocar o nome. Essa aqui, a primeira caixinha é o nome. Então vou colocar aqui arquivo do vídeo, qualquer nome, só para dar um exemplo. Aqui em largura, nessa parte você vai ter a largura e a altura do seu arquivo. É importante que a opção pixels esteja marcada caso você esteja fazendo um arquivo para a internet. Por quê? Porque a internet toda trabalha com pixels. Você também poderia usar centímetros, só que você teria que fazer uma conversão dessa metragem e nós não queremos isso. E na largura e altura você vai colocar o tamanho referente ao seu arquivo. No caso, se você for fazer um arquivo para uma capa para um vídeo de YouTube, por exemplo, esse tamanho aqui já está ideal. 1920 por 1080. É um tamanho HD. Você vai colocar aqui uma resolução de 72 dpi, pixels por polegadas, cores RGB, 8 bits, conteúdo plano de fundo, você pode colocar qualquer cor porque você vai cobrir isso daqui. Mas calma, Luiz, você está indo muito rápido. Você está indo rápido demais. Vamos lá, em largura. Largura é a largura do seu arquivo, a altura é a altura do seu arquivo. Nessa parte nós temos as unidades de medidas e elas são importantes. Para a internet nós sempre trabalhamos com pixels. Para impressão nós trabalhamos com centímetro na maioria das vezes. Aqui nós temos a orientação. Caso você queira esse arquivo em pé ou deitado. Falei assim para simplificar. Caso você queira ele na horizontal ou na vertical. Eu vou fazer um tamanho de formato aqui para capa de vídeo de YouTube. Para mostrar para vocês como fica o arquivo lá dentro do Photoshop. E eu vou deixar a opção pranchetas desmarcada. Depois eu venho aqui e marco para você ver. Aqui na resolução nós teremos o que? A resolução do arquivo. Quanto mais resolução você coloca, mais pixels tem por polegada, certo? 72 pixels é uma resolução ótima para arquivos na internet. Se não me engano, o Instagram aceita até 72 pixels, então 72 pixels é ótimo. E você pode colocar a resolução e não vai interferir na altura e nem na largura do seu arquivo, mas sim no peso final que ela vai ter. Depois nós temos pixels por polegada e pixels por centímetro, e você vai quase sempre escolher pixels por polegada, principalmente se você for fazer arquivos para a internet. No modo de cores, você vai ter aqui bitmap, tons de cinza, cores RGB, CMYK e LAB. Você vai sempre escolher cores RGB para a internet. LAB também, só que LAB é um pouco mais avançado no mundo do Photoshop. LAB é diferente do RGB, mas também trabalha com as cores RGB. É por isso que você vai escolher aqui cores RGB. RGB são cores de tela, pessoal. Essas cores que você está vendo aí no seu monitor são cores RGB. As cores CMYK são para impressão. Se você fizer um arquivo de impressão usando RGB, as cores vão ser impressas de um jeito diferente. Por exemplo, o vermelho se torna um marrom, o verde se torna um verde escuro, um verde muito claro, um verde estourado, e você não tem precisão nas cores. As cores CMYKs, elas são cores que representam o mundo físico. Então, tudo que você estiver vendo no seu computador é uma representação do mundo físico quando você escolher esse modo de cor. Como o arquivo é para a internet, você vai escolher o RGB. Aqui é o conteúdo de plano de fundo, quase sempre não importa porque você vai cobrir esse plano de fundo com as suas edições no Photoshop. Mas é interessante colocar aqui em transparente, porque aí quando você quiser exportar um arquivo de dentro do Photoshop sem fundo, o transparente já vai ser útil para você. E aqui em opções avançadas, nós teremos aqui o perfil de cor e a proporção de pixels. Aqui nós temos várias opções, nenhuma dessas vai ser útil para a gente. Nós iremos sempre usar pixels quadrados. E só para se aprofundar um pouco mais nessa parte aqui, algumas câmeras elas captam pixels em outros formatos. Então são pixels que não são quadrados. Depois você tem o perfil de cor. Se você está trabalhando com cores RGB, você vai gerenciar para cores RGB. Tá, mas qual é o melhor perfil para se trabalhar? Você pode trabalhar aqui o RGB ativo Adobe 1998, que é um perfil muito bom para trabalhar com a internet, só que o mais indicado para você trabalhar com cores na internet é o sRGB.
tá? Então você pode colocar aqui o sRGB, porque ele tem uma abrangência um pouco maior das cores e também é o perfil mais aceito pelo Instagram. Então você pode deixar aqui em sRGB. Você pode não gerenciar cores também. Se você estiver iniciando, por exemplo, que isso não é tão importante, não vai pesar nada no seu resultado final. Mas o conselho meu é que se você for fazer arquivos para o Instagram, use o sRGB. Tá? Depois é só clicar em criar e aí você vai ter a sua área de trabalho. Pessoal, percebam que eu não tenho um artboard aqui. Agora eu vou criar um arquivo. Então clicando nessa casinha aqui eu volto lá para o Photoshop, clique em novo arquivo e aqui em recente eu vou ter esse arquivo que eu acabei de criar. E agora eu vou ativar a opção de pranchetas. E olha só o que acontece. Eu tenho aqui em cima esse nome pranchetas e quando eu clico nas pranchetas, eu vou ter esses quatro maisinhos aqui, ó, cada um de cada lado. Se eu clicar nesse maisinho, eu adiciono uma nova prancheta. Isso aqui é interessante para quem trabalha organizando feed de Instagram. E aí você pode ter uma noção de como o feed vai ficar colocando cada post em uma prancheta no formato 1080 por 1080 ou 1080 por 1350, que são os formatos aceitos no Instagram. Beleza? Para mostrar para vocês na prática, eu criei essa daqui e eu criei esse projeto aqui que é um artboard, que é a thumbnail do nosso vídeo. E olha só, eu tenho aqui essas informações porque eu cliquei em abrir o arquivo. E eu vou atribuir o perfil ao sRGB e esse tanto de número aqui que você está vendo. Eu poderia atribuir ao RGB 1998 ou deixar como está no efetuar o gerenciamento de cores. Não ia mudar muita coisa no final, mas é sempre bom colocar um gerenciamento e deixar aqui em sRGB. Eu vou clicar em OK e eu tenho aqui um projeto sem artboard. Então agora você sabe como criar um arquivo para internet. Agora criando um arquivo para impressão. Para impressão é um pouco diferente. Eu vou clicar aqui em impressão e nós teremos aqui a resolução já em 300 dpi. Por quê? Porque 300 dpi é o mínimo que você deve colocar para ter um arquivo de alta qualidade na hora que você imprimir. Eu vou colocar um nome, arquivo para impressão, e aqui eu vou colocar em centímetros, tá? Poderia colocar em polegadas também, se eu recebesse alguém dizendo assim, ó, olha, eu quero a altura em 8 polegadas e a largura em 11 polegadas, aí eu poderia usar polegadas, tá? Mas eu vou colocar em centímetros, por quê? Porque impressão quase sempre se trabalha em centímetros. Por exemplo, um cartão de visita que você vai fazer. A largura vai ser 9 centímetros e a altura vai ser 5 centímetros, 4 centímetros, depende da gráfica que você está trabalhando. E aí você pode colocar aqui a orientação, eu vou colocar na horizontal porque é um cartão de visita, o exemplo que eu estou dando. Eu posso ou não ativar pranchetas para fazer frente e verso, ou eu posso fazer tudo no mesmo arquivo. Eu vou colocar 300% de dpi, eu vou colocar aqui em pixels por polegada também. Eu vou colocar aqui em CMYK, lembra que eu te falei que CMYK são as cores para impressão? Então sempre que você for fazer um arquivo para impressão, você vai colocar CMYK, tá? Aqui eu posso colocar qualquer fundo, mais uma vez, você já sabe. Em opções avançadas eu vou deixar em pixels quadrado e aqui eu vou deixar o CMYK ativo. E depois é só criar o arquivo, só que agora você vai perceber que as cores elas não vão atingir um brilho máximo, porque essas cores aqui, olha só, eu vou te mostrar, tem como mudar aqui no Photoshop, né? Mas eu vou abrir um novo arquivo em RGB para te mostrar como as cores mudam aqui no Photoshop. Olha esse vermelho como ele é mais intenso. Eu vou tentar subir o máximo. Então, olha esse vermelho e olha aí esse vermelho. Não sei se está dando para perceber aí no monitor, mas esse vermelho aqui, ele é mais apagado que o outro, porque ele não consegue chegar no máximo. Olha só, ele apaga. Esse aqui é mais... Dá pra perceber, eu espero. O RGB é mais claro e esse aqui é mais lavado, olha só. Dá pra perceber? Espero que sim. Bom, mas é isso. Você acabou de criar e configurar o seu arquivo para internet e para impressão. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like. O canal ainda está em crescimento, eu preciso muito de você. Se inscreve no canal, deixa um comentário com alguma dúvida e eu vou te responder com todo o carinho do mundo. É isso. Muito obrigado por chegar até aqui. Valeu. Falou.